Vamos ouvir a mensagem de hoje que tem por base o texto do Antigo Testamento de Daniel, capítulo 8, versículos 1 até o 27. E destacamos o versículo 27 que diz assim: Eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente. Depois fiquei bom e comecei a tratar dos negócios do governo, mas continuei muito preocupado com a visão, pois não conseguia entendê-la. O tema de hoje é: em tempos difíceis, nos apegamos mais em Deus. Muitos têm a coragem de ser mal agradecidos a Deus quando as coisas vão bem. Tem muita gente que está ficando cada dia mais rica e cada vez menos oferta para o Senhor, menos participa das coisas de Deus, menos cristão é na vida. E por que isso acontece? Porque está indo bem? Provavelmente. Mas cuidado, estas coisas materiais, elas não são para sempre. E se as coisas estão ficando difíceis para nós, então sim, nós podemos nos apegar em Deus? É claro que sim. Mas veja que a maior parte das pessoas só se lembra de Deus quando a situação fica difícil. Quando está fácil, se esquece, porque está tudo bom. Quando está difícil, então rapidamente se apega ao Senhor. Daniel, ele teve uma visão, Deus enviou a visão para ele. E ele viu coisas que ficou realmente muito preocupado, porque ele viu a história do mundo, o que iria acontecer. E nessa história do mundo, ele viu o seu próprio povo ser perseguido, ser morto e quase que dizimado no mundo. Então ele viu coisas horríveis. Tanto que quando terminou aquela visão, ele começou a pensar sobre isso, ele ficou muito abatido, muito doente e vários dias ele ficou desta forma. Quando ele recuperou as forças, voltou ao seu trabalho, que ele era o governo, ele estava junto com o governo da Babilônia e lá ele trabalhava no governo fazendo as coisas que eram necessárias. Mas Daniel também nos ensina algumas coisas, que veja, se nós olhamos, eu preciso saber de tudo o que está acontecendo. Eu quero ler a Bíblia, quero entender tudo e não admito que não possa compreender. Então eu vou a fundo e leio a Bíblia, tento entender. Isso é excelente, não é ruim. Mas veja, Daniel nos ensina que ele também não soube de muita coisa. Mas por quê? Ele queria entender e Deus não revelou para ele. Algumas coisas foram reveladas, mas algumas coisas não. Então ele se dedicou a isso procurando entender, mas não conseguiu entender. E nós também algumas coisas não compreendemos na visão de Daniel, o que de fato está para acontecer. E o anjo fala assim, Gabriel fala, olha, são coisas lá do futuro, tempos distantes ainda. Então Daniel era de muitos anos antes de Cristo. E esses tempos distantes são quando? O nosso tempo ou muitos tempos ainda pela frente? Nós não sabemos e também nem precisamos saber. O importante é saber que nós, em tempos fáceis e tempos difíceis, nos apegamos em Deus. E muito mais ainda quando o tempo está difícil, porque precisamos muito da ajuda do Senhor. E também nós podemos entender outras coisas nessa visão de Daniel, que Deus veio ao encontro do seu servo. Deus veio ao seu encontro para mostrar coisas, e ele foi dirigido pelo Espírito Santo para escrever esta visão, tudo o que aconteceu com ele. Nós também podemos dar este bom testemunho,
porque Daniel está testemunhando aquilo que aconteceu com ele. E nós também podemos testemunhar. E o nosso grande testemunho é o que aconteceu já conosco. Nós podemos falar abertamente para um ser humano que está à nossa frente, que tem dúvidas, que às vezes até se exaspera em relação a Deus, critica Deus e às vezes até tem raiva de Deus. Nós podemos falar para essa pessoa como faz bem ser cristão. O temperamento das pessoas pode até mudar, o caráter pode se alterar, mas nós podemos falar de Cristo para quem está à nossa frente. Não precisamos sair procurando muito e podemos falar de Cristo, podemos orar pela pessoa e dar o bom testemunho. Mas o que aconteceu conosco? Conosco aconteceu que nós recebemos a fé em Jesus Cristo e recebemos todos os dias o perdão de todos os pecados, por causa que nós nos arrependemos e pedimos o perdão a Deus. Então, se alguém está vivendo atribulado com a culpa diante do Senhor, isso pode ser resolvido logo pelo arrependimento e pelo perdão. Assim também nós podemos dizer que temos uma vida junto com Deus, mesmo se o dia é difícil ou é fácil. E um dia nós vamos partir para junto do Senhor e gostaríamos que aquela pessoa também participasse da glória eterna com Deus. Vamos falar, vamos dar o bom testemunho, mesmo que hajam coisas que nós não compreendemos. Daniel também não compreendeu e ficou até doente por causa disso. Mas nós não vamos desistir. Vamos falar da palavra de Deus, porque Daniel também falou. Ele não parou de falar que Deus era o Senhor da vida dele. Assim nós vamos vivendo nesta terra da mesma forma, testemunhando a palavra de Deus, falando de coisas que muitas vezes nós nem compreendemos, mas que nós sabemos que existe. Por exemplo, Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e pagou todos os nossos pecados. Nós não compreendemos isso, mas sabemos como é bom saber que Deus nos perdoa. Vamos levar este evangelho e o bom testemunho a muitas e muitas pessoas. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, o Senhor tem preparado com toda certeza muitas coisas para acontecer ainda aqui neste mundo. Mas nós queremos te dizer que vamos ficar do teu lado. Aconteça algo bom ou ruim, sempre queremos ficar juntos com o Senhor. E abençoe-nos para isso, para também falarmos ao nosso semelhante estas mesmas palavras. Em nome de Jesus. Amém.